Sejam todos bem-vindos aqui à Casa do Senhor e você que está em casa nos assistindo também, um bom sábado. Hoje é um dia de alegria, é o sábado do Senhor, é um dia de bênção. Hoje vamos ter muitas bênçãos aqui, vamos adorar a Deus através dos louvores, através das orações, através da mensagem pregada também, até mesmo na recapitulação da lição. Então é um dia para a gente estar alegre, porque é sábado do Senhor. Então seja bem-vindo aqui a mais um culto aqui, mais uma escola sabatina também aqui na Igreja Jardim Lindóia. E para a gente começar a adorar o Senhor nesta manhã tão feliz de sábado, vamos entoar um hino, um louvor, na verdade, o poder do amor. Você que está em casa pode também estar nos acompanhando e aqueles que estão aqui presentes também, pode estar nos acompanhando. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos.
Espírito de Deus, com poder do amor. Amém? Neste momento, então, vamos fechar os nossos olhos e falar ao nosso querido Deus. Senhor, ó Pai que está no céu, neste momento, ó Deus, estamos aqui em Tua presença para pedir, Senhor, orientação, sabedoria a Ti, ó Deus. Obrigado também, ó Deus, por mais uma manhã que estamos aqui diante, Senhor, do Teu altar para Te honrar e Te adorar nesta manhã de sábado, Deus. Neste momento também, Senhor, fica com a recapitulação da lição, daquilo que a gente aprendeu mais sobre Ti durante essa semana, Deus. Que possamos colocar em prática cada dia mais em nossas vidas. Oro também por todos que estão aqui presentes, ó Deus, aqueles que estão em seus lares, que o Senhor esteja derramando bênção sem medida na vida de cada um. Neste momento, Senhor, eu te peço e te agradeço em Teu santo nome, Jesus. Amém. Então, nós vamos ter, né, a lição da escola sabatina dessa semana, que é para todas as gerações. Então, aqui a gente vai ter essa pequena explanação e não saia daí e acompanhe conosco. Bom dia. Feliz sábado a todos que aqui estão, aos que estão nos acompanhando também via internet, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Estela. Vamos nos liberar aqui para melhorar a qualidade do som. Mas não se preocupem que nós aqui estamos tomando todos os cuidados, né, que as autoridades de saúde governamentais nos têm orientado. Sejam todos muito bem-vindos nesse dia que para nós é muito especial, pois é o sábado, o santo dia do Senhor. Certo, Estela? É verdade, né, Fanny? E que bênção que tá essa lição, né, Fanny? Com certeza. A promessa, a aliança eterna de Deus. Verdade, olhem só. Nós vamos estudar agora a lição da Escola Sabatina dessa semana. Para quem não conhece, talvez você que esteja nos assistindo não saiba o que é isso, Escola Sabatina, né? Nós adventistas, né, Estela? Nós estudamos a cada trimestre um tema. O tema desse trimestre é a promessa, a aliança eterna de Deus. Né, Estela? Tu quer falar um pouquinho mais sobre a lição? Talvez algum amigo não conheça. Nós aqui que estamos presentes, um pequeno número, né, limitado, infelizmente, por enquanto, né? Explica um pouquinho, por favor, para nós, Estela. Então, assim, essa lição, ela nos ensina muito sobre a Bíblia, ela nos leva à palavra de Deus. Então, cada dia nós estudamos, né, Fanny? Isso, um tema. Um tema, um assunto, cada semana é um assunto. Então, nessa semana, para vocês terem uma ideia, nessa semana é para todas as gerações, é o título. Né? Então, está falando da aliança para todas as gerações. Para todos, sem exceção, né? E ela nos leva para a Bíblia, ela nos explica a Bíblia, nos ensina a Bíblia. Na verdade, é um curso de teologia, né? Para leigos. Com certeza. Eu, quando me converti há alguns anos atrás, eu achei isso muito interessante, essa questão que os adventistas, nós, entre eles eu, de estudar a Bíblia dessa forma, tão didática, tão proveitosa. A gente aprende muito sobre a Bíblia. E se você não tem a lição, né? Nós temos para doar. E se você em casa também gostaria de estudar, gostaria de entender um pouco mais, compreender melhor a Bíblia, faça contato, coloque no chat, mande mensagem no númerozinho do WhatsApp ali da nossa página, que nós entramos em contato com vocês também, né? E para nós será um prazer poder ajudar. Vamos começar então? Já fizemos todas as apresentações? O verso base, texto para o estudo de hoje, se encontra no livro de Gênesis 6:8 e nos diz: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Esse texto é sensacional. Vejam bem, Noé encantou. O que será que a gente passa aos olhos dos nossos amigos? Eu fiquei me perguntando,
Que impressão! Como será que nos enxergam? Como será que eles nos veem, né, Fanny? Mas é verdade. Como será que as pessoas lá fora nos veem, o nosso comportamento, a nossa atitude, quando nos apresentamos como cristãos, quando nos apresentamos como adventistas? Como será que Deus nos vê? Mais difícil ainda essa resposta, né? Como será? Será que nós encontramos favor aos olhos do Senhor? Olha que sensacional isso, né? O que vocês acham aqui? Se vocês quiserem falar, quem está aqui presente Como é que você também. acha, né? Se você tem alguma colocação, coloque aí no chat que a gente responde também, isso, né? coloque ali o seu comentário. Como será que Deus está nos vendo? Como será que Deus está te vendo? Já pensou nisso? Como será que Deus nos vê? Nossa, é uma pergunta assim bem perturbadora, eu diria, né? Porque a gente se preocupa muito com o que os outros pensam a nosso respeito. Vão falar isso, vão falar aquilo, né? Mas imagine aos olhos do Criador. Irmão Gelson tem uma colocação. Vamos até o irmão Gelson para ele fazer a sua apresentação. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Eu achei interessante que a lição diz assim, ó, que existe um lírio lá naquela região, lírio Amaryllis, diz ali, e ele espalha a sua fragrância no meio dos arbustos, né, espinhosos. E Noé espalhava a fragrância do céu durante aquela era antediluviana. Olha só que interessante, né? É bem bonito isso de se colocar e para ver assim a diferença de Noé perante todo aquele povo. Tanto que ele foi o escolhido, né? Muito obrigada, irmão Gelson, pela sua brilhante colocação. Vejam bem, Noé foi escolhido. Nos diz aqui na introdução da lição, porque a cada dia é um tema, na lição de sábado nos fala sobre a questão das bactérias, né? Que as bactérias são organismos que se multiplicam muito se não forem tratadas, se não for cuidada, se não for medicada. Então, a comparação que é feita com a velocidade com que uma bactéria se multiplica no nosso corpo e leva a uma doença, às vezes fatal, infelizmente, né? Também faz uma comparação com a questão do pecado. O pecado começou lá na criação, lá no Jardim do Éden, e dali foi se multiplicando de uma maneira que chegou ao ponto, nos diz a lição ali, que fala assim, ó, embora essas bactérias que eu estava falando são exterminadas pela luz solar, produtos químicos, enfim, Deus conteve a rebelião humana com o dilúvio. Na época em que foi, né, que aconteceu o dilúvio. É verdade. Quando Deus terminou a criação, sim, né, Fanny, ele dizia assim que tudo era muito bom, né? Que verdade. Tudo era bom, que tudo era belo. E aí, quando ele fez o ser humano, ele disse que era muito bom. Muito, muito bom. Pense isso, ó. Quando Deus criou você, Deus disse: muito bom. Muito bom. Para você que se acha que não é bom, para você que tem uma baixa estima, Deus vê a criação do ser humano como obra-prima. Muitas vezes a pessoa acha que não está tudo tão bom? Porque entrou o pecado, né? Exatamente. Porque imagina, eu fico imaginando assim, os primeiros seres criados, né? Adão e Eva, eles eram perfeitos, eles eram saudáveis, eles eram fortes, eles não eram doentes como nós. Imagina quanto tempo, se Deus não tivesse dado, né, um fim naquilo ali. Imagina quanto tempo o pecado estaria no mundo. Aqui o irmão Adilson quer falar. Bem-vindo, irmão Adilson. Que bom revê-lo. A gente vê assim, né, que ela falando da fraqueza, né, que nós somos. Fraqueza humana, nós isso. na fraqueza, né? Você vê que no lugar perfeito, que era o céu, nasceu o pecado, né? Não deveria, né? Como pode? Aí nós vimos para a terra, né? Aí Deus cria o ser humano, ele viu que tudo era muito bom, tudo era perfeito, de novo. O pecado nasce, né? Exatamente. Alguém mais tem uma colocação? Quem levantou a mão aqui? Irmão N, por favor. Nós vamos agora permitir que os irmãos que estão aqui também participem. E você que está do outro lado também, se quiser, coloque o seu comentário no chat, que tem alguns irmãos aqui que estão conectados e vão nos passar o seu questionamento também. Irmão N, por favor. Muitas pessoas se condenam, né, e acham assim, mas eu faço tudo certinho. Muitos cristãos até. Eu faço tudo certinho e parece que está tudo errado e tal. Aí Jesus responde o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho em relação a ti. Então Deus é que sabe
Muitas vezes a gente acha assim, mas eu sou muito pecador, eu tenho muitas dívidas em relação a Deus, eu acho que não tenho salvação. O que Deus responde? Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Então a gente não deve se julgar. Se a gente está se julgando, é a mesma coisa que a gente está julgando os outros. Nem julgar os outros, nem se julgar. A gente deixa para Deus fazer isso. Excelente colocação, muito obrigado, irmão Enio. Olhem só, é verdade, muitas pessoas infelizmente têm esse pensamento depreciativo que não merece a graça de Deus. Mas o que nós vamos ver nessa semana, eu vou colocar aqui, ó, o que o pecado fez na criação, quais eram as características de Noé. Será que a gente tem essas características? A lição ao decorrer dos dias também vai nos mostrar quais foram os elementos da aliança com Noé. A graça, será que a graça foi revelada lá no tempo de Noé ainda? E mais, o que a aliança que Deus fez com a humanidade depois do dilúvio ensina sobre o seu amor universal por todos nós. Vejam só quanta coisa interessante vamos aprender hoje. Amém. Estela? A Estela vai responder tudo isso para vocês. Então, como é que vocês acham que está o mundo hoje? O mundo tá bom? Tá agradável? Tá difícil. Tem pandemias? Tem desemprego? Tem fome, a irmã colocou. Tem terremotos, dores, sofrimento. Então esse mundo aqui tá bem longe do ideal, né? Eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Nunca os consultórios de psicologia, psiquiatria estiveram tão lotados como atualmente. É verdade. As pessoas estão perdidas, né? Exatamente. Confusos. Mas Jesus não está aqui nesse mundo acabando com ele. Ou seja, existe coisa pior. Vocês já imaginaram como é que era o mundo na época de Noé? A gente não consegue imaginar, né? Uhum. Aí, muitas vezes, a gente quer julgar Deus. Né? Quer dizer assim, mas esse Deus foi um tirano que acabou o mundo naquela época, né? Então, lá em Gênesis 1, 31, diz assim, que a opinião de Deus no final da criação foi de que tudo era muito bom, né? E depois, em Gênesis 6:5, ele está falando também da destruição, né? Então, isso, a destruição. Então, por que, se tudo era tão bom, entrou o pecado, destruiu tudo. E aquelas pessoas, elas eram mais puras que nós somos hoje em dia. Então, e o pecado, ele se alastrou de uma forma, diz assim, que foi que nem pólvora. Né? Espalhou como um porque vírus, não tinha nada que contivesse, né? Então, as pessoas eram puras, elas não se davam conta, e aí cada vez ia piorando, ia piorando, ia piorando. Então, eu fiquei imaginando, sabe, Fanny, como será que era o mundo naquela época? Porque eu acho que o mundo hoje não tem salvação. A gente tem esse pensamento, né? Que não dá para fazer mais nada. Mas naquela época era pior ainda, diz que ainda era pior do que está nos dias de hoje, né? Porque Deus chegou e disse que não tinha mais jeito, que ele teria que... Nós temos ideia do dilúvio, da água, né, como uma destruição, né? Mas, na verdade, Deus usou o dilúvio... Foi uma reconstrução, o dilúvio, para mostrar que ele tem um remanescente. Né? Ele mostra, através dos estudos da semana, que ele tem um remanescente. Apesar dessa confusão que nós estamos vivendo, esse conflito de pandemia, né? Mas ele tem um remanescente. E, através do dilúvio, nós vemos esse remanescente. Né? Que através desse dilúvio ele mostrou que ele tem um povo, apesar de tudo. Obrigada, irmão Adilson. Muito boa colocação, né, Estela? Maravilhosa. Olha só, nós temos ali a nossa irmã, também Denise, que quer fazer uma colocação. Denise, por favor. A gente vê no decorrer de todos os anos, de toda essa época, desde o início da Terra, a gente vê o empenho do inimigo de Deus em degradar a imagem do ser humano. Sim. Em degradar. A gente vê hoje o trabalho dele, ele está empenhado em destruir famílias, em destruir lares, em destruir as pessoas, né? E nós vemos também, como a gente vai ver aqui na história de Noé, que
nós somos transformados pela contemplação. Amém. Isso mesmo. Não é? Tudo que nós contemplamos, tudo aquilo que está ligado, que está tomando o nosso tempo, o nosso coração, nossos dons, aquilo vem nos transformando, aquilo vem degradando a imagem diante de Deus, mas nós vemos aí a graça de Deus, né? Amém. A transformação que tem de todo aquele povo, assim como Noé pregou durante 120 anos, quantas pessoas não ouviram ali, né? Verdade. E a próprio Espírito de Profecia nos diz que algumas pessoas até foram tocadas e pensaram, quem sabe eu vou, quem sabe, né? Mas preferiram se deixar levar pelo que estavam contemplando, pela ganância, pela impureza. Verdade. Né? Muito obrigada, Denise, pela colocação. Só um momentinho, por favor. Aqui nós temos mais uma participação. Veja como está bom as pessoas participando. Você que está do outro lado também pode participar. Aqui, o irmão Ronaldo ali primeiro, depois o irmão Aldils. Senha, pegue a sua senha. Que bom isso, né? Senão... Isso é bom, a interação é muito importante. Mas dentro desse contexto, o que a gente percebe aqui, né? O pecado, como que estava? Sabe que o mundo anterior era pior do que está hoje, etc. A gente percebe ali que a Bíblia deixa claro que a humanidade estava completamente corrompida, o cenário estava caótico e Deus precisou entrar em ação. O que eu quero destacar, quando Deus vê, Ele age. Amém. Os textos bíblicos de Gênesis 6, 5 e 11 mostram a condição da terra e mostram a ação de Deus agindo no sentido assim, de mudar aquela realidade. Nos dias de hoje não é diferente. Aí nós vemos que Gênesis 6, 8 vai mencionar que quando Deus, a Noé, no caso, achou graça diante dos olhos de Deus. Ou seja, a graça de Deus alcançou Noé. Há aqui uma esperança. Se Deus hoje está segurando as pontas nesse mundo, apesar de estar caótico, há esperança para todos nós. Deus quer nos alcançar através da sua graça. Agora, a escolha tem de ser de cada um de nós. Amém. Que excelente colocação, né? Deus nos dá graça. Então, agora, vejam, está tão bom, está tão animado aqui o assunto. Agora, o irmão Adilson, coloca também a sua posição, por favor. A dona Denise falou sobre a contemplação, né? Sim. Contemplação que quando Moisés, Abraão ficava na presença, subiu o monte para falar com Deus, quando ele voltava para falar com o povo ainda via nele aquela luz do resplendor de Deus que estava nele, né? Sim. E nós, quando viemos à casa aqui de Deus, será que quando nós saímos lá fora também as pessoas olham para nós e vê alguma coisa que chama a atenção de Cristo, né? Verdade. Mostrando Cristo para elas lá, né? Em ação, né? Irmão Gelson, depois... Olha que bom, acho que vão ter que prolongar o nosso tempo aqui. Nós aqui estamos muito satisfeitos dos irmãos todos estarem interagindo. O irmão já está pedindo aqui 1 hora de estudos. Por favor, irmão Gelson. A lição nos mostra ali que os remanescentes que sobreviveram à primeira catástrofe mundial eram pessoas de fé e confiança. Amém. Isso serve de lição para nós, né? Com certeza. Os remanescentes dos últimos tempos precisam ter fé e confiança. E voltando um pouquinho ao assunto do pecado, a gente está acostumado a ouvir aquela frase que diz que às vezes para sustentar uma mentira precisa outras tantas, né? Cai numa mentira, para sustentar ela vai mentindo, aumentando e tal. E não termina, né? E é difícil terminar. Verdade. E o pecado é assim também. Um produz outro. Imagina se atirar uma pedra na água, cria uma ondinha, que cria outra, que faz outra, que faz outra. Um pecado leva a outra. E nós precisamos entender que quando a ira estava no coração de Caim, o assassinato não estava longe. Então o pecado não é um ato em si, é um estado de espírito. Nós precisamos entender isso, né? Que estar em pecado, muito tempo eu me perguntei, o que é estar em pecado? Está sempre pecando? Não. É o estado de espírito, não é o ato em si. Então, se a gente não estiver junto com Deus, nós podemos estar em estado de espírito, em pecado. Sim. E nós certamente vamos cair sempre nas tentações. Puxa, muito forte essa colocação do irmão Gelson. Pense bem, estado de espírito. Estela, vamos deixar a Estela falar agora. Estela, já está finalizando a tua parte. Eu já estou querendo entrar na minha, a gente dividiu aqui. Mas que bom que todos estão participando, né? Quando a gente faz esse momento, é muito importante essa interação, de não ficarmos falando sozinha. Eu vou parar também, senão deixa a Estela falar. Foi Gênesis 7, 23, diz assim: assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra.
As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e com ele os que estavam na arca. Então, aqui está falando, como o irmão Adilson falou, né, do conceito do remanescente. E também fala, como o Ronaldo também citou, que Deus, ele age, né? Ele age. Quando ele vê uma coisa, ele age. Outra coisa que o Enio também citou, né, sobre o julgamento. Não julgarmos, nós temos que nos dar conta, né? Deus diz que só Ele julga. Então, se nós começamos a nos julgar, ou julgar a Deus ou o nosso irmão, também nós estamos julgando o próprio Deus. Com certeza, não nos cabe isso, né? Não nos cabe isso mesmo. Posso te atropelar, Estela, e passar adiante? Olha só, né? Que bom, né? Quando o momento assim, quando o assunto tá bom, a gente não vê a hora passar, não é verdade? Mas o relógio não para, o tempo não para, nós temos uma programação, vamos cumprir. Veja bem, na lição de segunda-feira fala sobre Noé, eu achei sensacional. A Bíblia nos diz que Noé, ele era homem justo, íntegro e andava com Deus. Puxa, eu queria todas essas qualidades, né? Será que a gente consegue ser justo, íntegra e andar com Deus? São 3 características assim. Que seja nosso objetivo, que né? seja esse, pelo menos. Por isso ele foi escolhido para a salvação, né? Exatamente. A aliança ele foi o escolhido, exatamente, né? Porque ele andava com Deus, não pelas suas qualidades, mas como Deus o via, né? Que a gente estava perguntando ali no início. Como é que Deus nos vê? Com certeza. Nos diz aqui que Noé ouvia, obedecia e confiava em Deus. Será que a gente consegue ouvir, obedecer e confiar? Eu fiquei me perguntando só uma frasezinha só. Ouvir, obedecer e confiar. 3 verbos. É possível colocar em prática? Às vezes fica bem difícil, né? Porque a nossa natureza humana, né? A gente sempre fica desconfiando. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E a gente fala aqui publicamente, confie em Deus. Eu sempre me perguntava assim, por que Deus escolheu Noé e a família dele? Verdade, entre tantas pessoas que né? tinham naquela época, por quê? Né? Por quê? Vocês nunca se perguntaram isso? Quer falar, Denise? Aqui, ó. Obedeceu, o irmão Josimar está colocando muito bem aqui. Obedeceu e confiou. A irmã Denise agora, depois o irmão Adilson aqui. Essa colocação que o irmão botou, ele obedeceu, porque ele não obedeceu ali. Deus chegou e falou com ele, é tu Deus. Não, ele tinha uma história, ele andava, ele conhecia, ele se entregava. Quando aquele povo todo que zombava dele, ele podia ter entrado em depressão, ele podia ter entrado, né, numa crise de existência e dizendo, será que eu estou fazendo certo? Porque nunca choveu, eles estavam longe do mar, não existia, para eles ali, humanamente, não tinha chance, né, de vir uma água que fosse levantar aquela arca. Imagina o tamanho daquela arca, né? Verdade. E ele não foi assim, Deus pegou ele pela mão e botou lá dentro da arca. Ele já conhecia, ele confiou, ele sabia, ele tinha relacionamento, ele tinha comunhão com Deus. Relacionamento, então, vejam bem. É uma coisa que é uma caminhada que ele não começou ali quando Deus veio falar com ele, ele já conhecia, ele já sabia. Tanto é que quando desceram as águas e ele abriu a arca, a primeira coisa que ele fez foi adorar, foi oferecer o sacrifício a Deus primeiro. Ele não foi fazer uma casa e procurar um lugar para habitar. Ele foi primeiro fazer a sua devoção, o seu sacrifício a Deus ali. Amém. Então essa nossa comunhão, nossa caminhada tem que ser diária. Nós não temos que esperar que as coisas aconteçam. Eu vou ficar aqui na minha, como eu já ouvi muitos dizer, a cada um no seu quadrado. Não. Eu não tenho que esperar as coisas acontecerem para buscar a Deus. Eu tenho que buscar a Deus diariamente, da manhã à noite, diariamente, todos os dias, 24 horas por dia. Essa é a nossa caminhada, esse é o que Deus espera de nós. Amém, excelente colocação, obrigada. Agora o irmão Adilson, e depois nós finalizamos essa parte e vamos continuando, né, irmão Adilson? Assim, embora Noé tivesse nascido pecador, né? Sim. Mas ele foi isolado através dessa fidelidade a Deus. Com certeza. Foi o que levou ele a ser escolhido como, né,
a doutora Estela, né? Essa fidelidade. Por isso que a família dele foi escolhida. Pela fidelidade. Pela fidelidade a Deus. Obrigada, irmão Adilson. Será que havia um símbolo para marcar, Estela? Para marcar essa comunhão? Eram as alianças, né? As alianças, nós estamos falando. E ele fez uma aliança ali de salvação, né, com Noé. Porque ele diz que, Gênesis 6:18 diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Então, se o mundo todo foi destruído, né? E eles foram salvos, foram libertos ali, né? Então, é uma aliança de salvação, de proteção. E essa aliança Deus faz conosco hoje. Ele está dizendo, né? Olha, vamos para a nova terra, mas só vai entender quem tiver, como a Denise falou, em comunhão, em relacionamento, diário, né? Andando com o próprio Deus, né? Com certeza. O irmão Gelson quer colocar ali, nós vamos depois falar sobre que sinal era esse, né? Acho que o irmão Gelson ali tem uma colocação que Deus fez para que a gente pudesse ver. Será que é visível? Noé precisava cumprir algumas coisas, né? E então essa é uma aliança entre Deus e o homem. E qual é o benefício de Deus nisso tudo? O que Deus ganha com isso? Olha, o benefício de Deus é que a satisfação para Ele, para Deus, é que os seus amados, seus filhos amados, recebam ou receberiam a vida eterna. Essa é a satisfação de Deus. Amém. Vejam só, Deus, o Criador, tem a satisfação de sabermos que teremos a vida eterna. E a nossa parte nessa aliança qual é, Fanny? Obedecer, né? Obedecer, né? Ouvir, obedecer, confiar. Vamos escrever lá na paredinha. Ouvir, obedecer e confiar, isso mesmo. E qual é o sinal, então, que Deus nos deu? Será que existe esse sinal? Vocês já viram no céu depois da chuva? Que aparece aquele sinal lindo. O arco-íris, né? O arco-íris, né? Símbolo da aliança de Deus. Só um momentinho agora, irmão Adilson. Em volta do trono vai ter um arco-íris. Né? Em volta do trono vai ter um arco-íris. Né? Que coisa linda, né? Amém. Verdade, irmão Adilson nos colocou ali que em volta do trono de Deus vai haver um arco-íris. E esse arco-íris é um fenômeno lindo, lindo da natureza. O arco-íris, eu nunca vi ninguém dizer que viu um arco-íris, ai, que coisa feia. O arco-íris feio, né? Ai, que arco-íris. Não, as pessoas tiram foto, colocam nas suas redes sociais, mas muitas vezes não entendem o significado. Para nós que estudamos a Bíblia, entendemos isso. O significado para que a gente lembre. A Bíblia fala, né? Colocaria no céu um sinal para que nós lembrássemos da aliança que Deus fez conosco. É o sinal da própria aliança, né? A aliança da proteção, da salvação. Exatamente, né? Irmão. Deus nos renova todos os dias. Sim. Assim, na minha infância, às vezes só um momentinho aqui, por favor. Do colégio, né? A gente via um arco-íris, né? Nós morávamos na região de muito pasto, então aparecia aqueles arco-íris. Nós tínhamos medo do arco-íris. Se passar debaixo do arco-íris, vai transformar em tal coisa. Existem muitas crendices, Bíblia, né? Depois de 50 anos, eu comecei a estudar a Bíblia e eu descobri o que é o arco-íris. E eu tinha um arco-íris com maldição. Verdade, acho que muitas pessoas também tinham esse pensamento. Eu também pensava, irmão Ronaldo, agora. É muito interessante nós pensarmos e vermos como Deus tem... O propósito de Deus é muito claro, né? O objetivo de Deus é salvar. A aliança que Deus faz é para salvar a humanidade. Mas já se colocou agora há pouco, né? Deus se alegrará em ter a cada um de nós com Ele na eternidade. E por isso Ele estabelece. Então, apesar do mundo pecaminoso em que nós estamos inseridos, Deus, através do símbolo como um arco-íris, Ele diz a cada momento para todos nós que ainda está válido a oportunidade de salvação. Eu diria então que o arco-íris é símbolo da misericórdia de Deus pela humanidade. Amém, ainda que muitas verdade. vezes a gente vê, né, movimentos surgindo por aí e tentando aí mudar a objetividade do arco-íris, né, com símbolos, etc. A Bíblia chama nossa atenção para esse símbolo máximo da misericórdia de Deus oferecida ao ser humano. Então, que Deus nos fortaleça, né? Que nós possamos entender, como o irmão falou,
que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz, de amor, de misericórdia, e que nós possamos obedecer, porque Deus já fez a aliança, né, Fanny? Verdade. A aliança está feita. A nossa função é acreditar, confiar, obedecer. Né? E na semana que vem, a lição está falando de uma aliança eterna. Olhem só que bênção, né? Eu quero essa aliança para mim. Eu também. Né? Aliança eterna. Espero que todos vocês... Aliança eterna. Então, as alianças de Deus são eternas, são para todos sempre. É a graça do próprio Cristo, é a graça de Deus na nossa vida, né? E está estendida a cada um de nós. Basta que nós aceitemos, nós precisamos aceitar e obedecer. Verdade, num momento assim que tudo é descartável, tudo é passageiro, saber que a aliança de Deus é eterna, nossa, é tudo de bom. Agradecemos aqui a presença de todos e participação. Hoje foi muito bom, né? Muito bom. Hoje foi maravilhoso. Obrigada a todos pela colaboração, pelo apoio, né? Você também que está do outro lado, muito obrigado por sua atenção. Nós vamos continuar a nossa programação de hoje, apresentando mais mensagens, muito louvor, oração, enfim. Mas o momento da lição da Escola Sabatina, nós finalizamos por aqui e continue estudando. A próxima semana estaremos aqui para dar continuidade a esse estudo, porque isso é uma série para o pessoal. E novamente, se você gostaria de estudar conosco, né? Isso. Também. Vocês aqui também, se não tiverem a lição, nos falem. Né? Nós temos lição disponível para vocês também. Entre em contato, nos avisem. Agora nós vamos chamar a Denise, né? A Denise vai cantar agora? Ela vai cantar? Pode ser. Faz a oração primeiro, depois a Denise canta. A nossa jovem missionária faz a nossa oração e a Denise vai nos cantar um lindo louvor, nossa convidada especial que participou e nos ajudou. Obrigada, Denise. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, irmão Gelson, irmão Adilson, Enio. Todos que participaram aqui, irmão Josima também. Por favor, Márcia. Olha só que lição maravilhosa, né? Quanta coisa a gente aprendeu hoje. E sábado que vem tem mais, então nosso encontro está marcado aqui, tá bom? Então vamos neste momento orar para que Deus possa estar nos abençoando cada vez mais. Então oremos. Querido Deus, querido Pai que está no céu, neste momento, ó Deus, estamos te agradecendo pela oportunidade de hoje ter aprendido mais sobre a importância da tua aliança, recapitulado tudo aquilo que o Senhor fez conosco. Agradecemos a Deus pela oportunidade de vida e também, Senhor, pelo decorrer da programação, pelo culto, pela mensagem também que vai ser cantada aqui nesta manhã. Nós somos gratos a Ti por tudo, Deus. Neste momento nós te oramos e te agradecemos. Em Teu santo nome, Jesus. Amém. Bom dia a todos. Olhando o universo, posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando estar a glória de Deus majestosa. Tua presença está em todo lugar. Onisciência só em Ti eu posso achar. Pra onde irei de Tua face me afastar, se tudo está em Tuas mãos? Se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali Tua mão
posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando estar a glória de Deus majestosa. Tua presença está em todo lugar. Onisciência só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar, se tudo está em tuas mãos? Se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Tu me conheces e me sondas, ó Senhor. Pra onde irei de ti fugir? Se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Me susterá. Amém. Muito obrigada, Denise, pela mensagem aqui. Obrigada, né? Muito obrigada, foi muito bonito. Olha só, nesse momento, né, eu vou falar um pouquinho sobre o minutinho de saúde. Nós temos que ter também a parte que a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde. E quantas vezes nós, né, temos aquela iniciativa de mudar o estilo de vida? Não sei você, mas muitas vezes já tentei várias vezes tentar mudar alguma coisa no meu estilo de vida. Mas é tão difícil, não é verdade? Então, ó, a gente vai aprender algumas dicas. Calma aí, não é com pressa que se muda o estilo de vida não, tá, gente? É um passo de cada vez. Então, vamos ver um vídeo em que o especialista vai falar algumas dicas aí para nos ajudar a mudar o nosso estilo de vida também. Assim como desde pequenos conquistamos o mundo dando um passo de cada vez, quando decidimos dar o primeiro passo na busca por saúde e qualidade de vida, não precisamos ter pressa. A mudança do estilo de vida ela deve ser pontual e contínua, né? Mas nunca realmente deve abranger muitos aspectos de uma vez só. Porque o hábito é bem estabelecido no cérebro, de uma maneira psicológica, vamos dizer assim, é uma rotina e seu cérebro está acostumado. Quando você precisa mudar alguma coisa, isso gera algum estresse mental, o corpo, o cérebro, a mente precisa se adaptar a novos hábitos. Então, quanto mais mudanças você fizer de uma vez, mais estressante vai ser para a mente ajustar isso. Mais que retirar qualquer hábito ou coisa que seja prejudicial ao corpo, é necessário, em primeiro lugar, acrescentar à rotina ou ao cardápio coisas que fazem bem. É mais importante você comer mais fruta, legumes e verdura do que querer tirar alguma coisa da alimentação. Né? Depois que você conseguir incluir uma quantidade razoável, pelo menos umas 3 frutas, vários legumes e verduras durante o dia, aí você consegue ir tirando uma coisa ou outra. Isso até vai acontecer automaticamente, porque se você está comendo mais uma coisa boa, não cabe tanta coisa ruim. Estabelecidos os objetivos, resta criar métodos para conseguir os resultados desejados. Mudando radicalmente uma coisa de cada vez,
fica mais fácil conseguir bons resultados que fazendo pequenas mudanças em muitas áreas. Eu acho que elas devem ser feitas, vamos dizer assim, radicalmente em poucas coisas. Também não adianta falar assim, eu como sorvete todo dia, então eu vou comer deixar de comer sorvete um dia na semana. Eu acho que isso também é uma mudança muito pequena. Então, se o açúcar é o que eu quero parar, eu paro o açúcar e continuo com todas as outras coisas. Se eu quero incluir mais fruta, eu vou incluir mais fruta. E quando você se sentir à vontade com essa mudança, você passa por uma próxima mudança. Na fase de transição, é comum que o corpo se altere. Muitos sinais e sintomas que aparecem nesse período são nada mais que sinais e sintomas de desintoxicação. O açúcar, ele cria uma dependência química tal qual a cocaína, muitas vezes isso é comprovado em ressonâncias magnéticas, tem imagem da ressonância, do uso da cocaína e do uso do açúcar, mostrando o cérebro sendo encharcado de dopamina, na mesma localização. Então é claro que quando você tira o açúcar de uma maneira radical, você vai sofrer uma desintoxicação e você vai ficar mais irritado, você vai ter muita vontade de comer a qualquer momento, como se fosse aquela compulsão, né? Todos os alimentos, o seu corpo tem que se adaptar. Esse é mais um motivo para você não mudar tudo de uma vez. Você muda um alimento, muda outro e vai mudando aos poucos. Mas é importante a pessoa saber que vai ter uma desintoxicação, mas depois ela vai se sentir bem. Decidiu que quer melhorar seu estilo de vida? Parabéns! Estabeleça um alvo, crie métodos e dê o primeiro passo. Com sabedoria e determinação, você pode chegar onde quiser. É engraçado que nessa questão de mudança alimentar a gente ouve algumas coisas bem engraçadas. Uma é quando alguém resolve ser vegetariano. Aí a família inteira vira nutricionista, médico, todo mundo fala, não, você tem que fazer um acompanhamento médico, fazer exame, porque não é assim. A pessoa pode estar comendo tudo errado, fazendo tudo errado, que ninguém acha que precisa passar no nutricionista médico. Você quer mudar alguma coisa boa aí, você tem que passar. Então assim, todo mundo tem que passar no médico, nutricionista para ter orientação. Quando você muda o seu estilo de vida, você também precisa ter cuidados. Viu só? Quanta dica? É um passo de cada vez, não adianta a gente se desesperar. É com calma mesmo, mas a gente pode fazer a nossa mudança diária e cuidar do nosso corpo. Gostaram das dicas? Querem ter mais dicas como essa? Nós temos a página também ali, né, do projeto Mais Vida e Saúde. Toda terça-feira às 19 horas nós estamos trazendo muitas dicas como essa também. Se você tiver mais interesse, pode acessar lá, tá bom? E agora, neste momento, nós vamos cantar a música Forte. Então, aí você que está em casa e todos aqueles que estão presentes aqui, vamos também cantar essa música.
venceremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. Feliz sábado, irmãos. É uma alegria muito grande nós estarmos na casa do nosso Deus, mais um sábado, para nós adorarmos o nosso Deus, para louvarmos, para recebermos aqui as bênçãos também dos céus, nesse dia de sábado. Eu não sei por que o irmão ou a irmã está aqui hoje, não sei por que alguém que está em casa, você que está em casa, está nos assistindo. Mas certamente há um propósito para isso. Deus colocou em seu coração estar aqui ou estar nos acompanhando no canal de transmissão, né, para receber as bênçãos também de Deus. Talvez você tenha um pedido especial para a sua vida em particular, para a sua família, para algum parente, algum amigo, né, nesse momento de pandemia, de doenças. Talvez você tenha agradecimentos para fazer ao seu Deus, ao nosso Deus, né? E nós estamos aqui para agradecer também pela vida, pela saúde, pela proteção, por tudo que Deus tem feito por nós, pela sua misericórdia, né? Também nós estudamos há pouco sobre o arco-íris da esperança, né? Que Deus nos dá a esperança também, né? E através dessa esperança nós vamos lutar até o fim, vamos ficar até a volta de Jesus, né? Aprendendo, estudando, mostrando para o nosso irmão, nosso amigo também, o amor de Jesus, e vamos perseverar até o fim com esperança, né? Então nós estamos aqui hoje também para agradecer a Deus por tudo isso que Ele faz por nós. Nós convidamos a todos aqueles que estão aqui na igreja para que nos coloquemos de joelhos para orarmos ao nosso Deus, e aos nossos amigos que estão em casa também, se quiserem se colocar de joelho, ou então fiquem como lhe aprouver, como ficar melhor na sua casa. Mas os que estão aqui, nós convidamos aqueles que podem para nos colocarmos de joelho, então, para nós falarmos com Deus. Pai querido, na Tua presença, nós estamos agora nesse momento de joelhos dobrados na Tua presença, Senhor, para Te agradecer em primeiro lugar por todo o Teu amor, a esperança que o Senhor nos dá, o sacrifício de Jesus, a promessa da volta de Jesus para nos buscar aqui deste mundo contaminado, esse mundo doente, esse mundo mau, para que um dia nós possamos estar no céu contigo. Te agradecemos por essa promessa, te agradecemos por todas as bênçãos, teu cuidado, e te pedimos, Senhor, que nos perdoe das nossas fraquezas, nossos pecados, nossos pensamentos, nossos atos. Nos perdoe, nos limpe, nos purifique, para que possamos ser dignos de sermos chamados teus filhos, para que possamos ser dignos de te representar aqui na terra, de brilhar por ti, para que outras pessoas possam ver o teu amor em nós, e assim sendo tocados também pelo Espírito Santo, entregar o seu coração para ti. Te pedimos uma bênção especial para essa igreja, conforme nós estamos em 10 dias de oração, e agradecimentos e petições. Te pedimos a bênção para a liderança dessa igreja do Lindóia, para os membros, para as famílias, para cada pessoa aqui em particular. Te pedimos uma bênção para a família pastoral, para todos os pastores, que eles possam estar sempre protegidos e guardados, abençoados por Ti. Te pedimos uma bênção especial para aqueles que estão doentes, aqueles que estão com problemas financeiros, de trabalho, de saúde. Enfim, o Senhor conhece a cada um. Que o Senhor possa estender as suas mãos protetoras em cada um, em cada caso particular. Também te pedimos uma bênção especial para aqueles que estão nos seus lares nos assistindo, para que também possam estar protegidos e guardados e na presença do Teu Santo Espírito.
Te pedimos também, Senhor, que aceite a nossa adoração, que abençoe esse culto, que essa mensagem de hoje possa vir diretamente do Teu trono, que atinja cada coração que está assistindo e ouvindo, que o Espírito Santo possa traduzir as palavras para que cada um possa entender assim como precisa entender. Abençoe o pregador dessa manhã, abençoe também os dízimos, as ofertas, os dizimistas, os ofertantes, Senhor, para que nós possamos assim não estarmos em obrigação, mas com o coração espontâneo, te trazendo os dízimos e ofertas em agradecimento pelas tuas bênçãos, por tudo que já tem feito por nós. Fica conosco, aceite a nossa adoração, dê-nos um bom sábado, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. No livro de Êxodo 25, capítulo 25 também, no capítulo 35, ali nos fala que Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Deus pediu para Moisés falar para todo o povo de Israel para trazer ofertas para o tabernáculo. E eles estavam tão dispostos, né? E aqui pedia coração disposto, e o povo estava disposto. Deus pediu voluntariamente, que o povo desse voluntariamente, e o povo deu voluntariamente, né? Cada um voluntariamente trará a sua oferta. E isso fica para nós hoje, para que nós possamos trazer a nossa oferta com o coração disposto, voluntariamente, né? Para agradar ao Senhor. Deus não precisa do nosso dinheiro. Isso já é certo, isso já foi falado, já é batido esse assunto. Deus não precisa. Não precisa do seu dinheiro, não precisa do meu dinheiro, mas Ele quer nosso coração disposto, né? Para, com esse dinheiro, levar avante a mensagem para atingir outras pessoas que ainda não foram atingidas. Para atingir pessoas que, quem sabe, já sabem do Evangelho, já sabem da volta de Jesus, mas não se decidiram ainda, né? Então ele precisa que esse avanço do Evangelho precisa desse dinheiro, pagar os pastores, né? Enfim, bíblias, folhetos, enfim, viagens, mas é para o avanço da obra que nós trazemos o nosso dízimos e ofertas, e também para dedicar a Deus uma gratidão pelas bênçãos que já recebemos. Por isso nós falamos sempre em dízimos e ofertas. E nós vamos participar agora, que é um momento de adoração também. Cantar, orar, louvar a Deus e também adorar a Deus com os dízimos e ofertas. Nós vamos participar agora, os que estão aqui, os que vieram preparados com seus dízimos e ofertas. E também falamos para os nossos amigos que estão em casa. Se você quer participar, pode baixar no seu celular um aplicativo 7Me e ali participar também com dízimos e ofertas. Enquanto tocar a música agora, então, nós vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas. Puramente
que habita nos céus, soberano e justo, é começo e fim, Criador e Autor da vida eterna, Deus de misericórdia, mais que maravilhoso, Ele é majestoso, é Rei poderoso, tua glória cobre o universo, Ele é o único que adoro, Ele é quem nos perdoa, Ele é nosso Salvador, seu amor vai além do que posso entender. Deus é maravilhoso. Pai que habita nos céus, soberano e justo, é começo e fim, Criador e Autor da vida eterna, Deus de misericórdia, mais que maravilhoso, Ele é majestoso, é Rei poderoso, sua glória cobre o universo, Ele é o único que adoro, Ele é quem nos perdoa, Ele é nosso Salvador, seu amor vai além do que posso entender. Deus é maravilhoso. Mais que maravilhoso. Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Bom dia a todos. Feliz sábado. Nós vamos agora realizar a leitura da ata da última comissão. Agenda da Comissão Diretiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Lindóia, Avenida Montreal, 219, no Jardim Lindóia, em Porto Alegre. No dia 27 de março de 2021, às 14h30. Membros presentes: Marcos Sampaio, Érica Marques Ferreira, William Aguiar, Senira Rodrigues Yanavitz, Daniel Rodrigues Yanavitz, Elizabeth Ribeiro da Rocha,
Enio Reinaldo de Oliveira, Estela Mari Silveira Gomes, Fani Carvalho Fagundes, Gisele da Fonseca Ribeiro de Borba, Gelson Eliseu Garski Anavitz, Maria Octacília Rodrigues Moraes, Michael Diego Pinheiro Borba. Oração foi feita pelo Gelson Eliseu Garski Anavitz, reflexão Atos 1, 6 a 8. Foi votado registrar que temos os livros missionários do ano para distribuição e participação do Impacto Esperança a ser realizado no dia 30 de 10 de 2021. Votado aprovar o batismo da Márcia Denise Rodrigues Moraes. Foi votado registrar a compra de um notebook e equipamentos para a transmissão das programações da igreja, sendo que recebemos de subvenção R$ 1.500 do Ministério da Saúde e R$ 1.500 do Ministério de Evangelismo. E a igreja entrará com R$ 800 para complementar o valor necessário para a aquisição dos materiais. Votado registrar a transferência de entrada do irmão Adilson Rodrigues dos Santos. Foi votado registrar que os líderes continuarão pagando o plano de internet da igreja, que consiste em 140 megabytes de download e 14 megabytes de upload, custando R$ 130, sendo que cada membro deverá separar uma oferta especial de R$ 10 por mês para pagamento da internet. Considerando que a atual secretária não está em Porto Alegre, devido à pandemia, propõe-se recomendar, em reunião regular da igreja, a nomeação da Gisele da Fonseca Ribeiro de Borba como auxiliar da secretária. Certo. Conforme a leitura da ata da última comissão, proponho ser votado todos os membros da Igreja do Lindóia batizados. Por favor, levante sua mão direita se estiver de acordo. Quem não estiver de acordo, levante sua mão esquerda. Quem não tiver, poderá fazer observação durante o decorrer dessa semana. Considerando a renúncia de Alisson Rafael da Silva Teixeira por motivos pessoais, propõe-se e recomenda em reunião regular da igreja a nomeação de Estela Mari Silveira Gomes como diretora do Ministério da Música. Certo. Como a igreja, nós precisamos de alguém sempre para fazer uma mensagem musical, precisávamos de alguém da igreja, né, que conhecesse pessoas, que pudesse fazer o contato, estar convidando, e nós propomos a irmã Estela, e foi votado na comissão. Quem estiver de acordo, por favor, levante sua mão direita. Quem não estiver, por favor, a mão esquerda. Tudo bem. Foi votado registrar que as reuniões da comissão deverão ocorrer no último sábado de cada mês. Certo. Então, conforme a ata, foi votado que a data das reuniões, quem estiver de acordo, por favor, levante sua mão direita também. Quem não estiver de acordo, da mesma forma como a esquerda, não tendo nenhuma observação, nenhuma objeção, foi votado, então, a ata da última comissão. A oração final foi feita pelo pastor Marcos Sampaio, presidente da comissão, pastor Marcos Sampaio, secretária Érica Ferreira Marques. Amém. Vamos lá, um bom dia mais uma vez a todos, um feliz sábado, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. No sábado pela manhã, pela primeira vez estarei compartilhando a palavra de Deus com vocês aqui. Para mim é um prazer. E para quem não me conhece, eu me chamo, acho que todos aqui me conhecem, tem alguns rostos aqui que ainda não conheço. Eu me chamo Marco Sampaio, que ela é minha esposa Cléris. O meu filho Davi está lá na salinha das crianças. Eu sou natural de Cascavel, no Paraná. Estou auxiliar do pastor Bruno na Igreja da Floresta. Sou responsável pela área de evangelismo lá na Igreja da Floresta e também acompanho vocês aqui na Igreja do Lindóia. Certo? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. A história de Elias é uma história que nos demonstra um homem de muita fé. Um homem que foi usado por Deus.
Mas quando pensamos nas pessoas, nos servos de Deus, será que aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que confiam, aqueles que são fiéis a Deus, será que eles não passam por momentos difíceis? Ou passam por momentos difíceis? Passam, né? Passam pelas tribulações. Um pastor amigo meu dizia o seguinte: se você está na caminhada cristã e você não está sofrendo provação, é porque alguma coisa está errada. Então o cristão, ele sofre a provação, ele vai passar pela provação. E Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 1, no versos 6 e 7, ele diz que a provação da vossa fé, quando você passa pela provação, produz o quê? Produz a perseverança, né? Você perseverar vai aumentar a sua fé. E a história de Elias é uma história que me chama muita atenção e nós vamos meditar um pouco nela. Mas antes de lermos a Bíblia, eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez para falarmos com o Senhor. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, Pai, fale conosco através dela. Colocamos todos nós que estamos aqui nas Tuas mãos. Que o Senhor preencha o nosso coração. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O ministério profético de Elias aconteceu 100 anos depois da morte do rei Davi e 2 anos antes do reinado do rei Asa. Então, Elias estava ali enfrentando uma dificuldade muito grande porque o rei Acabe tinha se juntado com a rainha Jezabel. E qual que era a dificuldade? O rei Acabe era rei de Israel, o rei Acabe sabia que deveria adorar somente o Deus verdadeiro, mas a rainha Jezabel já vinha em outras tradições, outras crenças, acreditava no Deus Baal. Então ela introduziu essa religião no povo de Israel e o rei Acabe, por ceder a rainha Jezabel aos gostos dela, por não estar sendo fiel a Deus, ele falava que era possível adorar ao Deus verdadeiro e adorar a Baal. Então, se você ler a história de Elias, você vai ver que o conflito que existia ali era que Elias afirmava que só poderia adorar somente um Deus. Então, nós vemos aqui, e outro contraste que existe muito grande, o nome de Elias significa Jeová, o meu Deus. E o nome da rainha Jezabel é Baal exalta, ou pode ser traduzido como Baal, meu marido. E nós vamos meditar em alguns pontos da vida de Elias e depois vamos aplicar esses pontos para a nossa vida. Elias, 1 Reis 17, o verso 2, a partir do verso 2 diz o seguinte: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Veio interessante que a palavra do Senhor veio para Elias falando o que Elias deveria fazer. Elias, você vê que ele não hesitou, ele simplesmente se levantou e foi. Foi para onde? Foi para um deserto, acreditando que ia ser sustentado por Deus. No meio do deserto, e só tinha para ele, aparentemente aos olhos humanos, para ele se sustentar, só tinha o quê? Só tinha uma corrente de água que passava ao lado dele. Mas Deus mandava os corvos alimentar Elias 2 vezes por dia. Quais eram os alimentos que os corvos levavam? Pão e carne. Pão e carne eram os alimentos que era só das famílias reais, eles comiam 2 vezes por dia. Então Deus sustentou Elias da melhor maneira, como se Elias fosse da família real. O Senhor sustentou Elias no meio do deserto. O Senhor sustentou Elias porque sabia que a rainha Jezabel tentaria matar Elias. Então o Senhor sabia para onde Elias deveria ir. E Elias prontamente confiou no Senhor e foi. Agora, nós vemos aqui um milagre de Deus fazendo na vida de Elias. Deus sustentando Elias ali por vários meses. Elias só saiu dali porque Elias profetizou 3 anos de seca. Então aquela corrente de água, ela não iria ficar ali por muito tempo, ela iria secar por falta de chuva. Então quando a corrente secou, Elias foi para outro lugar. Agora leia comigo a partir do verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor:
dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei os 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Vamos parar um pouco aqui. Vê que a ordem do Senhor foi a mesma de antes. E Elias prontamente foi. A região de Sarepta, ela ficava fora do reinado do rei Acabe. Então, se nós pensarmos assim, Elias foi para um lugar melhor. Não, Elias foi para um lugar onde o pai da rainha Jezabel governava. Então, a chance de Elias ser morto lá também era muito grande. Mas, essa viúva, ela não era israelita. Ela não tinha os mesmos princípios que Elias, mas ela sabia quem era o Deus de Elias. Você pode ver pela afirmação que ela dá no verso 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Então demonstrava que ela não tinha a mesma confiança, a mesma crença que Elias tinha. E Elias foi, e Deus protegeu ele. E existem dois pontos nessa história que nos chamam a atenção. A primeira é por Elias ter sido protegido por Deus, ali na região que era do pai da rainha Jezabel, mas também pela viúva que não tinha nada, Deus multiplicou ali o pão e o azeite. Ali, olha que interessante. Voltamos para os versos antes da história do deserto. Vamos ver algumas palavras que se repetem na história da viúva. Primeiro, no verso 2 do capítulo 17. Veio-lhe a palavra do Senhor. No capítulo 17, no verso 8, mais uma vez, veio a palavra do Senhor. No verso 9, dispõe-te e vai. Lá no verso 3, retira-te daqui e vai. Daí temos aqui no verso 4, ordenei aos corvos. Daí você vê lá, ordenei a uma mulher. Daí você vê no verso 11, um bocado de pão. Com que os corvos sustentavam Elias? Com pão. A viúva substituiu os corvos. Deus colocou a viúva na vida de Elias para que a viúva cuidasse de Elias como os corvos iam levar o alimento. Então Deus estava cuidando de Elias em todos os momentos. Mas como deve ter sido difícil para essa viúva receber uma pessoa que ela não conhecia, receber uma pessoa que acreditava ser o contrário da crença dela. Nós sabemos disso porque quando nós recebemos alguém em nossa casa, por exemplo, meus pais estavam aqui esse final de semana, é fácil receber os meus pais porque eu sei o que eles gostam de comer, eu sei que meu pai não gosta de dormir num colchão de ar, então eu tinha que providenciar um colchão de espuma para ele, porque ele teve Covid esses dias, há 60 dias atrás, então ele precisava dormir num lugar confortável, então eu sei o que vai fazer eles bem. Mas reflita comigo, você receber uma pessoa que você não conhece na sua casa é fácil? Então, imagina para essa viúva que não tinha comida, ia preparar o que para Elias? Se ela tinha um pouco de comida que ela e o filho iriam comer e iriam morrer. Ela mesma afirmou para Elias. Mas olhe o que Elias fala para ela no verso 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele e ela em sua casa em muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Olha que milagre que Deus fez na vida dela. Deus se manifestando para ela, mostrando que Elias era usado pelo Senhor. Que o Senhor estava usando Elias. E que ela estava cuidando de uma pessoa que estava sendo um servo do Senhor. Mas agora no verso 17, o que diz ali? Depois disso, o que aconteceu com o filho dela? Adoeceu. E olha o que ela diz para Elias no verso 18. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus?
Vieste a mim para trazeres a memória da minha iniquidade e matares o meu filho? A mulher não entendia. Eu sustentei essa pessoa dizendo ser um servo de Deus. Agora, por que o meu filho morreu? Eu fiz tudo. Ou seja, a mulher estava falando assim: Senhor, por mais que eu não acreditava no Senhor, mas eu dei um voto de confiança para o Senhor. Eu vi o milagre que o Senhor fez. Mas por que meu filho agora morreu? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E muitas vezes nós paramos na nossa vida quando acontece algo na nossa vida. Nós estamos sendo fiéis, nós estamos vindo à igreja, estamos respeitando os mandamentos de Deus. Mas muitas vezes acontece algo e a primeira pessoa que nós culpamos é quem? É Deus. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor permitiu que eu perdesse o emprego? Por que o Senhor permitiu que meu marido morresse, que meu filho morresse? Por que o Senhor permite que tantas coisas ruins aconteçam no mundo? Mas nós muitas vezes nos esquecemos de perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esse momento que eu estou passando? O que o Senhor quer me ensinar com essa perda que eu estou tendo? O que o Senhor quer me ensinar em meio a essa pandemia? Olha o que Deus queria ensinar para ela. No verso 19 diz assim: E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou os braços, o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedado afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Você vê que da dúvida ela partiu para a fé verdadeira. Ela tinha dúvida se você é o teu Deus. Agora ela reconhecia que o Deus de Elias também era o Deus dela. 2 acontecimentos na vida de Elias aqui nessa viúva. A viúva cuida de Elias e Deus se manifesta na vida dessa viúva. Quando nós entramos em contato com alguma pessoa, nós temos quase o mesmo papel que Elias, de profetizar, de falar que o Senhor é o nosso, que Deus é o nosso Senhor. E você vê que essa história da ressurreição desse menino, se você prestar atenção, é a primeira ressurreição que existe na Bíblia. A primeira vez que Deus faz um morto voltar à vida. É o primeiro relato de uma ressurreição. E Deus fez isso na vida de Elias. Agora, o terceiro milagre que Deus faz na vida de Elias, relatado aqui na palavra de Deus, é quando no capítulo 18, Elias vai e se apresenta ao rei Acabe e à rainha Jezabel. Olha que interessante, Elias vai sozinho. E quando Elias se encontra com a rainha Jezabel e com o rei Acabe, eles não estavam sozinhos. Eles estavam com 400 profetas da deusa Azerá e 450 profetas de Baal. Olha o lugar que olha a ousadia que Elias faz. Elias desafia. Elias fala assim: vamos fazer um altar aqui, e nesse altar vamos colocar um animal para o sacrifício, e vocês vão orar a Baal e eu vou orar ao meu Deus. E vamos ver qual Deus vai se manifestar. E o interessante é que no verso 17 do capítulo 18, olha o que Acabe fala para Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Será que era Elias que estava perturbando Israel? Será que era uma pessoa que estava seguindo a Deus, que estava perturbando o povo de Israel, que estava fazendo o povo de Israel sofrer essa seca? O rei Acabe foi avisado que se ele não voltasse aos caminhos do Senhor, algo ruim iria acontecer. E estava acontecendo. Muitas vezes nós sofremos por consequências dos nossos erros. E Acabe não conseguia ver isso. Acabe só conseguia ver que ele não estava agradando o povo, ele não estava agradando a rainha Jezabel. Então ele culpou Elias. Mas leia comigo o verso 21, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo tinha medo de tomar uma posição.
Por quê? Porque o povo estava alienado ao rei Acabe. O povo tinha medo de perder, de o rei Acabe matar eles, deles terem que fugir da terra de Israel e perderem as suas moradas. Então eles não se posicionavam nem do lado do Deus verdadeiro e nem do lado de Baal. Você vê que eles não respondem. Mas aí Elias escolhe um lugar, o Monte Carmelo, a 530 metros de altura. Por que Elias escolheu esse lugar? Antigamente era um dos lugares mais bonitos que existia, mas estava destruído e em cada lugar do monte existiam altares a Baal construídos ali. Mas Elias escolheu esse lugar, construiu um altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E esse lugar mais alto era onde o poder de Deus poderia ser se manifestado e todo mundo que habitava em Israel pudesse ver o que Deus iria fazer. Então, Elias desafia, os profetas vão lá de Baal e ficam durante horas, gritando, pulando, dançando, se cortando, e Baal não se manifesta. E apenas uma oração de Elias, quando Elias ora, desce fogo do céu e consome todo aquele sacrifício. 3 acontecimentos na vida de Elias. Deus cuida de Elias no deserto. Deus cuida de Elias lá em Sarepta, numa região que era do pai de Jezabel. Aí depois Elias sozinho enfrenta 850 profetas de Baal. E Deus faz Elias vitorioso. Nós vemos Deus cuidando de Elias. Nós vemos Deus cuidando cada detalhe. O pão e a carne, a água, o pão, ele fazendo um milagre na vida da viúva, Elias orando e Deus atendendo a oração de Elias, Elias sozinho ali sendo vitorioso. Mas no capítulo 19 acontece algo que me intrigou e que fez eu refletir muito. No capítulo 19, no verso 2 diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. A rainha Jezabel diz para Elias: Elias, eu vou te matar. E o que Elias faz? Elias foge. Mas Deus não cuidou de Elias até aquele momento. Deus não fez Elias vitorioso. Por que Elias fugiu? Por que Elias ficou com medo agora, nesse momento, depois de ter matado todos os outros profetas? Por que Elias foge? E no verso 4, olha comigo no finalzinho do verso 4. Pediu para si o quê? A morte. Elias pediu para morrer. Elias estava com medo. E Elias se esconde. Quantas vezes Deus já cuidou de você? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Eu não sei que momento da vida você está passando agora. Não sei que deserto você pode estar passando. Mas acredite, Deus não vai abandonar você. Como Deus nunca abandonou você. Não é porque agora estamos vivendo num momento difícil, um momento crítico do nosso país, do nosso mundo, que Deus vai nos abandonar. Muitas vezes nós fazemos igual Elias fez. Muitas vezes Deus fez milagres na nossa vida que nós nem imaginávamos que iria acontecer. Mas nós pensamos assim, nós fugimos, nós nos escondemos, nós falamos: eu não vou mais orar, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais buscar a Deus porque Deus me abandonou. Não, Deus nunca abandona os seus filhos. Isaías 59, verso 1 diz assim: a mão do Senhor nunca estará longe daquele que quer a salvação. São os nossos pecados que nos afastam do Senhor. Depois de se esconder, Elias caminha 40 dias, semelhante a Moisés, que passou 40 anos, caminhou durante um bom tempo com o povo, mas o Senhor se manifesta para Elias ali. O Ellen White diz que esse anjo que tocou Elias, falando para Elias acordar, diz que era o próprio Cristo tocando na vida de Elias. Agora leia comigo a partir do verso 11 do capítulo 19. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e os despedaçava, as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Essa palavra cicio pode ser traduzida como um murmúrio. E no verso 13,
diz assim: ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que tem impedido você de ouvir a voz do Senhor? O que tem me impedido de ouvir o Espírito Santo falar ao meu coração? Será que você tem passado por algum problema na sua família? Será que tem faltado alguma coisa na sua vida que você se afastou do Senhor? O que tem impedido desse cicio, desse murmúrio falar ao seu coração? E no verso 14, Elias fala para Deus: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Olha o que Deus disse para Elias. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael sobre rei da Síria. Essa pergunta que Deus faz para Elias, Ele faz para nós hoje. O que você faz aqui, Gelson? O que faz aqui, Estela? O que faz aqui, Antônio? Deus está te mandando, volta para o caminho. Confie nas promessas, confie no que eu já fiz na sua vida. No ano de 2014, eu fui comportar na cidade de Boa Vista, lá em Roraima. E lá em Roraima, um estado que nós não conhecíamos, então tinha vários lugares para conhecermos. Tivemos o privilégio de conhecer Manaus, tivemos o privilégio de conhecer uma tribo indígena adventista, tivemos o privilégio de conhecer a Venezuela. No retorno da Venezuela, já estava por volta quase meia-noite, faltava 6 quilômetros para chegar na cidade, nós capotamos o carro. E nesse capotamento, estávamos em 5 dentro do carro. Estava eu, minha esposa, a Gabi, o Hitson e a Marinalva. Depois que o veículo parou, eu fui o único que estava consciente dentro do carro. E ali eu me senti igual Elias se sentiu. Senhor, o que fazer? Senhor, eu preferia ter morrido do que passar por esse momento. Quando eu olhei para o lado, a minha esposa estava inconsciente. E eu chamava, eu acredito que eu gritei muito ali, porque eu estava assim, com um desespero muito grande. E quando eu fui segurar ela, coloquei a mão na cabeça dela, minha mão estava cheia de sangue. E eu falei: Senhor, eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Por quê? Porque só questionamentos. Retirei ela de dentro do carro, porque o carro estava com um pedaço na estrada e um pedaço fora da estrada. Retirei ela de dentro do carro. Quando eu voltei para o carro, o Ridson saiu falando: não, Marco, tá tudo bem. Pode ficar tranquilo, estou só um pouco com dor nas costas. Quando eu voltei para socorrer a Marinalva estava morta, com a cabeça encostada do lado do veículo, assim, sem um pedaço da face. E aquele sentimento assim: meu Deus, e agora? E olha que interessante. Quando eu saí de dentro do carro, eu peguei meu celular, não conseguia ligar para ninguém. De repente aparece um carro. O Adolfo e uma outra pessoa disseram assim: eu posso levar, mas alguém tem que ficar aqui porque tem uma pessoa morta dentro do carro. Então eles levaram a minha esposa, o Ridson e a Gabi para o hospital de Boa Vista. E eu fiquei ali, na minha percepção eu estava sozinho. Mas foi nesse momento que eu clamei a Deus e falei: Senhor, me ajuda. Eu senti uma paz que eu nunca senti antes. Aquela paz que você já deve ter sentido quando Deus tocou seu coração no momento de aflição. Aquela paz que só o Senhor pode dar. E depois veio a polícia, daí veio a ambulância, daí tudo se resolveu. Mas são nesses momentos que Deus mostra que Ele está conosco. São nesses momentos, não que vai acontecer um acidente na sua vida, não estou dizendo isso, mas é para você entender que nada vai separar você de Deus. Não é a pandemia, não é crise financeira, nada vai separar você do amor de Deus. E finalizando a história, eu peguei o telefone desse rapaz que levou minha esposa para o hospital.
E a Cléris, quando estava na casa da campanha, ela falou, eu quero falar com essa pessoa. Eu falei, olha, a última vez que eu falei com ele foi quando eu estava na delegacia, eu liguei para ele. Ele falou que estava com você e que tinha deixado você no hospital, que a esposa do pastor Denardi estava lá com você e ia ficar cuidando de você. E daí ela falou, mas eu quero ligar para ele. E a Cléris pegou e ligou, e nós nunca mais conseguimos falar com ele. E a Cléris falava assim para a esposa, cadê o rapaz que estava segurando a minha mão? E a esposa do pastor Denardi falou, não tinha ninguém segurando a sua mão. Ela falou, não, mas uma pessoa falou comigo, me trouxe aqui, colocou aqui. E ela falou, não, as pessoas do hospital falam que alguém deixou vocês aqui e foi embora. E ela falou, não, mas um rapaz ficou aqui. E ela falou, não, ninguém ficou com você. O anjo do Senhor se acampa do redor daqueles que o temem. Tenha certeza que o anjo do Senhor está com você. Deus prometeu te guiar, Deus prometeu te salvar, Deus prometeu te dar um novo céu e uma nova terra, não é isso que a Bíblia promete? Por que muitas vezes não confiamos? Por que muitas vezes não acreditamos nos milagres que Deus já fez na nossa vida? As promessas que existem na Bíblia, elas são reais, são fiéis e são verdadeiras e elas vão se cumprir na vida daqueles que acreditarem. E uma promessa da Bíblia que me chama muita atenção, Jeremias 29, verso 11, diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, ele não tem problemas na sua vida. Deus não traz problemas para a sua vida. Deus traz um plano para a sua vida. O plano que Deus traz é que você tenha vida eterna, é que você vá morar com Ele um dia, que você viva para sempre ao lado dEle. E eu vou deixar uma outra promessa que a Bíblia nos traz, Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e 3. Essa promessa tem me acompanhado durante anos, que diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se dos momentos mais difíceis que você passou e Deus te sustentou. Deus te sustentou muitas vezes que você nem imaginava de onde, mas o milagre aconteceu. Hoje nós não entendemos muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas um dia nós vamos entender. Mas para você entender, você precisa confiar, você precisa perseverar para um dia estar no céu com o Senhor Jesus. Deus sabe o momento que você está passando. Deus sabe o que você precisa. Confie que assim como Deus cuidou de você até esse momento, como Deus cuidou de Elias, como Deus cuidou de Moisés, como Deus cuidou de Jesus aqui nessa terra, Deus promete cuidar de você. A irmã vai cantar uma música agora, no final, uma música especial. Enquanto ela estiver cantando, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o que está te impedindo de ouvir a voz do Senhor. Peça, Senhor, abra os meus ouvidos, que eu possa abrir o coração a Ti e que eu possa confiar inteiramente no Senhor. Faz muito tempo que eu senti esta vontade de ir contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe a ti, a perecer. Não poderia
imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não importa onde você esteve, com quem você esteve, longe de Jesus. O que importa é que quando você toma a decisão de retornar, Ele te recebe de braços abertos. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e dos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Me deste a vida, me deste abrigo, como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém. Que possamos entregar a nossa vida completamente ao Senhor. Convido você a se colocar em pé para mais uma vez falarmos com o Senhor. Você que está em casa nos assistindo também, fique à vontade para se colocar em pé ou da forma que está, mas feche seus olhos para falarmos com o Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelos milagres que o Senhor faz, que o Senhor já fez na nossa vida. Pai, que não deixemos de confiar no Senhor.
Pai, coloco nas tuas mãos cada pessoa que está aqui presente, pessoa que está nos assistindo. Coloco também a minha vida nas tuas mãos. Pai, eu não conheço os momentos que cada um tem passado, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece as batalhas que cada um tem enfrentado. E, Pai, que o Senhor possa fazer vitorioso cada uma dessas pessoas. Pai, que o Senhor nos faça vitorioso a cada dia, mas que possamos fazer a nossa parte, que é colocar o Senhor em primeiro lugar. Pai, somos falhos, pecadores, muitas vezes vamos desanimar, mas que quando nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados, aflitos, que possamos nos entregar, Pai, nas tuas mãos. E que o Senhor faça, que o Senhor cumpra o teu propósito em nossa vida. Nos dê um bom sábado na tua companhia. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Você que está nos assistindo também. Que Deus abençoe você e não perca, domingo, mais uma vez estaremos aqui. Deus abençoe.